Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Adrien Cauê, sou desenvolvedor Mendes aqui na TWRT e hoje eu vou mostrar para vocês alguns princípios sobre o Domain Model e as entidades aqui dentro do Mendix. Vindo aqui para o Domain Model, tá? A gente tem algumas, vamos começar de cima para baixo, né? A gente tem algumas opções aqui em cima. A primeira é essa chave, esse quadrado azul com um E dentro, que é referente à entidade, tá? Então se a gente clicar aqui e arrastar para dentro desse campo, a gente consegue criar uma nova entidade, tá? Uma nova tabela dentro do banco. Essa chave com A significa anotação, que nada mais é que uma anotação que você consegue fazer dentro do Domain Model, tá? Então aqui eu consigo, através da anotação, consigo fazer uma própria anotação dentro do Domain Model, tá? Para exemplificar, talvez escrever onde que é utilizada uma entidade, para que serve tal associação, para que serve esse Domain Model, enfim. É basicamente uma anotação, você pode escrever qual texto você quiser, tá? Partindo aqui para View, a gente tem algumas filtragens, digamos assim, que a gente consegue visualizar dentro do Domain Model, tá? A gente tem aqui esse Cross Model Associations, que basicamente a gente consegue fazer associações de entidades, independente se ele tá no mesmo módulo ou não. Então se eu clicar aqui, eu oculto, ele não aparece aqui. Se eu deixar marcado aqui, ele aparece associação, tá? Isso também serve para filtrar os nomes da associação, tá? Então, quando a gente associa uma entidade com a outra, a gente consegue, além de definir qual é o tipo da associação, enfim, a gente também consegue definir um nome para essa associação entre entidades, tá? Então, aqui com o View Association Names, a gente tira essa legenda aqui, né? Vindo aqui para entidades, a gente selecionando uma, a gente tem algumas opções para configuração. Então, entrando aqui nas propriedades de uma entidade, a gente consegue definir o nome para ela, tá? A gente tem a generalização, que nada mais é do que uma hierarquia de dados, tá? Vindo aqui para a direita, a gente tem o System Members, que nada mais é do que informações adicionais que o próprio Mendix já cadastra e salva, tá? São eles: Created Date, que basicamente é a data de criação de um objeto; Changed Date, a data da última edição que ele teve; o Owner, ele pega o usuário que criou esse objeto e define como Owner; e o Changed By, que basicamente pega o último usuário que fez alteração nesse objeto, tá? Vindo aqui para Persistable, nada mais é do que um toggle que você define qual vai ser o tipo dessa entidade, tá? Aqui a gente tem os dois tipos de entidades, tá? A gente tem aqui o Persistable e a gente tem essa amarela, que significa que é uma entidade não persistable, tá? Qual que é a diferença entre elas? Nessa tabela aqui, user, que é a persistable, quando eu faço algum commit, alguma alteração e dou commit nessa criação, todos esses objetos que eu tô criando, editando e salvando vão ser salvos dentro do banco de dados, dentro dessa tabela user. Agora essa auxiliar user aqui, ela não é salva dentro do banco de dados, ele é basicamente uma entidade temporária. Bom, aqui para baixo a gente tem essa seção que são separados por abas, mas aqui a primeira, os atributos dessa entidade, tá? Então a gente pode aqui clicar em New, a gente define o nome para esse atributo, a gente usa o campo de documentação para basicamente fazer uma descrição, uma documentação desse atributo. Aqui a gente tem o tipo, e aqui para baixo basicamente as propriedades de cada um desses tipos, né, de atributo. Bom, aqui a gente tem outras opções, né, como inserir uma nova entidade, que é basicamente esses mesmos campos e informações de você inserir e adicionar um novo atributo, só que de forma acima, digamos assim, da entidade que estava selecionada aqui embaixo, tá? A partir da seleção também das entidades, a gente tem mais 4 opções, que é a edição, que basicamente você edita as informações que você colocou antes daquele atributo. A gente pode fazer a direção desse cara, e a partir de 2 ou mais atributos dentro de uma tabela, a gente consegue fazer a ordenação deles, tá? A partir do Move Up, Move Down. Bom, partindo aqui para associações, a gente também consegue criar uma nova associação através do botão New, ou se a gente quiser também, a gente consegue fazer uma associação a partir do nosso Domain Model mesmo, vindo aqui na borda de uma entidade até aparecer essa bolinha branca e clicando e arrastando para uma nova entidade, tá? Também formando essa bolinha branca. A gente também consegue fazer uma associação, né, uma referência para a própria entidade, tá? Formando essa self-reference, tá? Mas aqui a gente também consegue fazer a criação de uma entidade, de uma associação, através desses botão New, fazendo a seleção de uma entidade, tá? Também pode fazer a associação para um outro módulo. Fazendo a criação aqui, selecionando, a gente pode editar elas, a gente pode selecionar qual que vai ser o tipo
de associação, se vai ser 1 para 1, 1 para N ou N para N. A gente também pode fazer algumas propriedades de caso de deleção hierárquica, digamos assim. Se você deleta um objeto, o objeto que está associado também vai ser deletado ou não. Enfim, a gente também pode fazer a deleção de uma associação, né? Vendo aqui para Validation Rules, a gente consegue fazer basicamente uma validação direto no banco de dados, direto do domain model, para os atributos dessa entidade, tá? Então aqui eu selecionei o name, a gente tem alguns tipos de rules aqui, né? Se ela é obrigatória, se ela tem que ser única, enfim. Aqui no Event Handlers a gente tem eventos que a gente consegue pré-programar a partir de uma microflow e a partir de uma ação. Então aqui a gente tem algumas opções, o antes e depois de alguma ação, de fazer uma criação, de salvar no banco de dados através de um commit, se a gente fazer a deleção de objeto ou se a gente dá o rollback. Então a partir dessa definição, então aqui por padrão já aparece before commit, então antes de fazer um commit, ele vai passar uma microflow e fazer o tratamento a partir dessa ação de salvamento através de um commit, tá? Bom, passando aqui para index, a gente basicamente consegue selecionar um atributo para indexar e fazer digamos que uma busca mais rápida no banco, porque ele serve como referência para essa tabela, para essa entidade. Mas index é um pouco mais complexo e eu prefiro deixar para um outro vídeo, tá? Bom, Access Rules basicamente é a definição de quem consegue acessar o que ou editar, enfim. Então aqui a gente tem os nossos roles, os nossos perfis dentro do módulo listado aqui. Então eu selecionando aqui admin, eu posso definir quais são os acessos dele, tá? Então se ele pode criar um novo objeto, se ele pode deletar algum objeto já existente dessa tabela. Para cada atributo que essa entidade tem, a gente consegue definir se ele só consegue ler, ou seja, ele não consegue fazer uma edição do nome, por exemplo, ou se ele consegue fazer a leitura e a escrita, né? Se ele consegue ver e editar esse atributo, tá? Então a gente consegue definir para todos os atributos dessa entidade, tá? Aqui a gente tem algumas coisas por padrão, então toda vez que eu criar um novo atributo, ele já vem como padrão para essa entidade, o read-write, mas por boas práticas a gente deixa como nome, para a gente fazer essa definição de forma manual. A gente também consegue fazer essa edição, entre aspas, em massa aqui, por esses botões, tá? A gente tem a parte de XPath aqui, constraint, que basicamente a gente define se aquele perfil consegue fazer essas ações aqui de acordo com um código, digamos assim, uma definição. Então aqui a gente tem uma definição de o perfil admin consegue ler e escrever os atributos nome e e-mail, porém só se for dele mesmo, tá? Se aquele objeto for ele mesmo. A gente pode fazer através do XPath Constraint essa especificação. Então vamos supor, usuário manager, ele consegue ler e escrever todos os atributos, mas só para os objetos que ele é associado como manager, por exemplo. Documentação nada mais é do que fazer uma documentação, uma explicação, enfim, fica livre aí no seu contexto, na sua necessidade. Bom, pessoal, isso foi um resumo sobre o nosso domain model, a nossa entidade dentro do Mendix, tá? Se você teve alguma dúvida, sugestão, deixa aqui na parte dos comentários, dá seu like, compartilha, siga nosso canal para mais vídeos como esse.